Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Paiva, professor de audiovisual. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre gravação de áudio em produção de vídeo. Eu vou dividir minha fala em 3 partes. A primeira eu vou falar da relação sinal-ruído. Na segunda parte eu vou falar sobre os tipos de microfone que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo e dar algumas dicas simples para vocês melhorarem a produção de vocês. E na terceira parte eu vou falar sobre os aspectos mais práticos, né? Como se fosse uma simulação de um dia de gravação normal. Ruído são todos os sons que a gente tem no mundo. Todos os objetos que emitem uma frequência, uma onda sonora, fazem ruído, então a gente escuta o mundo com uma série de ruídos misturados. E aí o sinal é quando a gente isola um ruído. Então, quando a gente capta áudio, o que a gente precisa entender? Por exemplo, eu estou gravando aqui com esse microfone, eu já vou falar mais dele, né? Esse microfone é um Sennheiser, né? Um gravador, né? Um lapela, né? Que a gente pode falar de profissional. Quando eu estou aqui perto da minha boca, a gente escuta um som bem definido, né? A partir do momento que eu afasto o microfone da minha boca, ó, eu estou afastando ele o máximo possível. Agora esse microfone está bem longe de mim, ele está mais ou menos ali uns 2 metros, mais ou menos. Né? Quando eu coloquei o microfone longe de mim, a gente tinha uma relação sinal-ruído que era isso. Eu tinha pouco ruído e muito sinal. A partir do momento que esse microfone ficou longe, essa relação ela se aproximou mais, né? O sinal se aproximou do ruído. Então a gente precisa fazer uma microfonação, uma captação de áudio que o sinal seja distante do ruído. A boa microfonação, a gente tem que estar tecnicamente correto para a gente conseguir isolar o som principal, que no caso é a voz, né? Quando eu gravo um documentário, gravo uma entrevista, eu quero escutar a voz. Por mais que eu vá colocar ruídos depois, ruídos de cidade, isso é normal colocar, mas no momento da captação eu quero isolar esse som o máximo possível do resto. Durante a gravação desse vídeo, eu estou captando com esse microfone aqui que eu já falei, né? Que ele é um microfone sem fio, então ele tem um transmissor e um receptor. E esse receptor é gravado nesse aparelho de áudio aqui, que é o Tascam DR40. Com esse gravador aqui, ó, eu consigo monitorar. Então agora, ó, eu escuto, eu estou falando e eu escuto o que eu estou falando. Ok? O segundo método de gravação que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou gravando com um fone de ouvido. Esse fone aqui, ó. Ele era um fone de ouvido, né? Eu tenho uma cachorra aqui em casa que ela comeu o pedacinho aqui que vai na orelha, né? Então só ficou o microfone. Ele tem um microfone, né? Eu não estou conseguindo monitorar o que eu estou escutando porque o plug está conectado no celular. Mas eu fiz um teste e eu fiquei impressionado com a qualidade, assim, né? Claro, a gente está aqui gravando num ambiente relativamente silencioso, tem alguns vizinhos falando, comentários, a gente está num domingo. Meus filhos estão aqui em casa também, pode ser que venha um barulho, tem passarinho. Não é um ambiente completamente isolado. Então o que eu faço? Eu coloquei uma fita dupla aqui e aí eu coloquei aqui na minha roupa, ó. Eu gravo aqui no meu celular, no app de gravação de áudio. Outro jeito que eu estou gravando aqui é o som da câmera, da própria câmera, tá? Agora eu vou fazer um teste, eu vou variar os 3 microfones, né? Vou fazer um pouco de silêncio, porque o silêncio é muito importante. E aí vou ler um trecho de um livro, que aqui eu vou ler a capa desse livro aqui, tá? Vou ler aqui a sinopse desse livro, que esse livro é um livro muito legal que chama O Som do Filme, né? O Som do Filme, uma introdução. Então agora a gente vai escutar um pouco a diferença de eu fazer uma pequena leitura com os 3 microfones. Então eu vou fazer um silêncio e vou ler um pouco esse trecho desse livro. Embora as pesquisas sobre som no audiovisual tenham crescido exponencialmente nas últimas 2 décadas, inclusive no Brasil, os livros que se dedicam a estudar esse tema têm sido uma espécie de patinho feio das publicações acadêmicas da área de cinema e televisão. Embora as pesquisas sobre som no audiovisual tenham crescido exponencialmente nas últimas 2 décadas, inclusive no Brasil, os livros que se dedicam a estudar esse tema têm sido uma espécie de patinho feio das publicações acadêmicas
da área de cinema e televisão. Embora as pesquisas sobre som no audiovisual tenham crescido exponencialmente nas últimas 2 décadas, inclusive no Brasil, os livros que se dedicam a estudar esse tema têm sido uma espécie de patinho feio das publicações acadêmicas da área de cinema e televisão. O som da câmera, vocês podem perceber, ele é um som que tem muito mais eco, ele tem muito mais reverberação, ele isola mais, né? Então essa relação sinal-ruído, o sinal ele está muito mais próximo do ruído, diferente dos microfones que estão perto da minha boca. O som da câmera, ó, se eu me aproximar e começar a falar aqui perto, ele vai ter uma captação melhor, e vocês provavelmente devem estar escutando melhor o que eu estou falando aqui. Então dá para vocês fazerem uma captação simples e fácil de fazer na casa de vocês, usando coisas sem precisar gastar um bom dinheiro, né? O interessante é vocês entenderem que o som, o sinal, ele deve ser isolado do resto do ruído. E aí o microfone, ou você está perto do microfone, ou você, sei lá, compra um microfone de lapela, cria algum jeito de microfonar e conseguir isolar esse som do resto. Se vocês não tiverem microfone, ou não tiverem condição de comprar, questão que vocês podem gravar falando perto do celular. Às vezes a imagem não vai ficar tão bonita, eu posso ficar com um plano aqui muito perto, mas ao mesmo tempo eu isolo o áudio. Outra possibilidade que vocês podem ter é gravar só o áudio, né? Agora a gente está escutando o áudio direto do celular, agora sem o fone de ouvido. Então vocês podem usar esse áudio e depois cobrir com imagem de cobertura. Então quando vocês forem captar o áudio, tem que tomar cuidado para não ficar muito perto, né? Fala com uma relativa distância. Esses sons de P, B, eles dão uma leve estourada, né? O celular ele vai ter um ganho, ele vai gravar o som com um volume. Então, por exemplo, assim, ele está num volume constante. E aí passa um avião. O que acontece com o som da minha voz? Para não deixar estourar o som, porque ele chega num pico de volume e ele estoura. Então, para não deixar ele estourar o som, ele faz o que com o som da voz? Ele abaixa. Ele abaixa e perde, né? Quando eu tenho um microfone que ele não está no automático volume, ele vai passar o avião, esse som ele vai vir aqui e vai estourar, mas a voz ela vai continuar sempre a mesma. E outra coisa, a vantagem é a gente monitorar. Gravar um som sem monitorar é que nem a gente gravar um vídeo sem ver a imagem. Né? Um grande problema que acontece é o microfone estar raspando na roupa. Né, por exemplo. Isso aqui acontece direto, tem que tomar um super cuidado. Eu só tô gravando com o som da câmera. Eu parei todos os outros sons. E aí eu vou fazer o take, tá? Então eu vou falar como se fosse o processo. Então a gente ajeita todos, quando eu vou monitorar, eu venho aqui, pego o microfone, eu testo, né? Eu vejo se o som aqui ele tá no volume razoável, né? Vejo tá ok, acerto todos os volumes, todos os ganhos, e aí começa a gravar. Então na hora de gravar, vem o diretor e vai falar, ó, silêncio no set. Então ele pede silêncio, é um momento de concentração. Tá? Então vai lá, câmera foi, começa a gravar a câmera. Começa a gravar o áudio. Áudio foi. Quando eu estou gravando sozinho, eu falo todas essas coisas, mesmo que eu esteja sozinho. Porque isso é importante para mim, é uma marcação legal que eu encontrei para eu ter certeza que eu fiz todas as coisas. Então, câmera foi, solta a câmera. Áudio foi, solta o áudio. E aí venho, entro, bato a claquete, então vai lá. Então, gravação, Fábio, take 2. Bata a palma. Então a claquete, então ele é um objeto audiovisual, a gente vê batendo e a gente escuta batendo. Antigamente as câmeras não tinham captação de áudio, né? Esse áudio que a gente escuta da câmera, ele é um áudio só de referência. Antigamente era só gravação de imagem, de película. Então como que eles faziam para sincronizar? Então eles viam batendo e escutavam batendo. Mas a claquete também tem uma função administrativa, de organização. Então a gente vê o que está escrito, take, diretor, filme. Na hora de sincronizar, imagina que um filme que vai ter
500, sei lá, 500 mil, 1.500, 2.000 takes, ele ajuda, né? Às vezes tem que sincronizar várias câmeras ao mesmo tempo. Então, se não organiza direito, esses arquivos se perdem. A pessoa tem que ficar escutando tudo lá. E é um jeito fácil para organizar um set de filmagem. Todas as funções técnicas na produção audiovisual, elas são feitas e pensadas para elas não aparecerem para o espectador. É muito ruim quando a gente escuta um vídeo que o áudio é mal captado. Isso cria uma distração para o espectador. Gente, esse assunto é muito grande. Com esse vídeo, acredito que eu tenha ajudado vocês a melhorar a microfonação de vocês. Esse é um assunto muito vasto. A grande questão é que as etapas técnicas elas não podem parecer, então a gente tem que fazer o melhor possível, né, com o equipamento que você tem em casa. E com os equipamentos que a gente tem em casa, muitas vezes a gente consegue fazer coisas interessantes, né, e ser criativo. E se falta equipamento, a gente tenta suprir essa carência técnica com criatividade e linguagem para fazer o melhor vídeo possível para o seu espectador, sempre pensando no espectador. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida, manda mensagem, ok? Um beijo para todos. Valeu, tchau!